que eu achei da adaptação de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para o cinema, sendo uma pessoa que leu o livro antes de assistir ao filme. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência assistindo ao novo filme da franquia Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E não, eu não consegui assistir esse filme na pré-estreia, na estreia, realmente não deu certo. Os outros filmes todos eu consegui assistir dessa maneira, mas esse em específico eu não consegui, no entanto eu acabei conseguindo assistir no final de semana e foi muito legal e foi muito divertido, digamos assim, esse processo, porque eu achei que não fosse dar tempo, que eu não fosse conseguir assistir, o dia tava mega corrido, mas deu certo, eu consegui assistir, eu comprei online o ingresso antes, aí eu fui correndo assim pro cinema e consegui assistir tudo bonitinho. Esse livro se passa muitos anos antes dos primeiros livros que a gente conheceu de Jogos Vorazes, mostra um dos primeiros jogos, como que funcionava, como que foram elaborados para serem da maneira que foram, como que aconteceu esse final de guerra, e o início do livro já é bem pesado, já mostra já os efeitos da guerra, não só nos distritos, mas também na capital, porque tem-se essa ideia que a capital ficou forte, invicta, que nada aconteceu, que ninguém passou fome, que foi uma coisa, ai lindo, passamos pela guerra, ganhamos, mas não foi bem assim. Então tem sim umas cenas bem pesadas, bem comoventes. Claro, a Suzanne Collins escreve muito bem e todos os livros dela vão ter várias críticas sociais, políticas, é muito interessante e um bom desenvolvimento dos personagens. E esse livro é sim enorme, gigante, é muito maior que os Jogos Vorazes, Quem Chamas e Quem é a Esperança. Inclusive eu acho que seriam uns 2 livros desse em um só, porque olha a grossura, realmente é um calhamaço. Então, claro que para adaptação para os cinemas não daria para copiar 100% fielmentezinho tudo que acontece aqui, porque ia ser um livro muito maior e muito mais longo do que já foi. E, gente, eu achei que ficou ótima a adaptação, eles conseguiram fazer uma boa síntese. Eu acho isso, gente, síntese, porque teve muita coisa ali que não foi para as telas. Então, conseguiu fazer uma síntese interessante que para quem leu o livro conseguiu identificar ali vários elementos, conseguiu aproveitar a história e também que conseguiram que as pessoas ali que não leram os livros, que só assistiram aos filmes, que gostam da história, que gostam de Jogos Vorazes, entenderem um pouquinho como que foi esse processo. Claro que eu vi que teve muitos comentários de pessoas que ficaram decepcionadas, iludidas, que acharam que ia ter o Josh Hutcherson, acharam que ia ter a atriz que fez a Katniss, acharam que ia ter todo mundo. Gente, a Jennifer Lawrence, né, eu esqueci o nome dela por um momento. Mas enfim, achou que ia ter esse pessoal e não teve, mas essa galera não leu a sinopse, porque a sinopse já disse que ia ser sobre o Snow, ia ser sobre o que seria então o futuro presidente ali que apareceu em Jogos Vorazes, que era um cara horrível, terrível, que, nossa, dá vontade da gente atropelar o cara, de fazer ele sumir do planeta Terra. Então mostra como que foi aí essa história de origem, digamos assim, de quem ele era, como ele começou a dar os passos para chegar onde ele está. Eu gostei muito da adaptação, ficou muito boa. Claro, não é um livro feliz, não é um filme feliz, não é uma história que acaba, nossa, estou super feliz, estou super alegre, porque aquilo dali a gente sabe o que vai virar no futuro, então não tem uma conclusão que você fica feliz, mas é um livro muito interessante, que a gente sai cheio de reflexões, é um livro que deixa a gente emocionado, que a gente fica com amor e com ódio do personagem, até a gente descobrir que o cara é muito ruim em todos os sentidos, mas a gente fica nessa nuance aí de, porque a gente conhece os personagens mais profundamente, a gente conhece o protagonista, que é o vilão, digamos assim, a gente conhece ele mais profundamente, conhece as suas dores, conhece o seu passado, conhece a sua família, e a gente também conhece a outra protagonista dessa história, que aparece como protagonista assim, mas um tanto de segundo plano, então seria, digamos, eu acho que mais a segunda protagonista, mas que no futuro iria lembrar, iria assombrar esse presidente Snow por anos, por muito tempo, porque ele não esqueceu o que aconteceu, ele não esqueceu o que ele fez. E a Katniss, quando ela entra nos Jogos Vorazes, quando ela começa a fazer certas coisas, lembra ele demais a Lucy Gray. Claro que eu queria mais livros sobre os Jogos Vorazes, livros dos outros jogos, livros dos outros tributos, isso seria muito interessante, mas gente, a escrita da Suzanne Collins é muito boa, é impecável, é muito bem amarrada, então deve ser muito difícil escrever uma história dessa. Não sei se ela vai continuar escrevendo coisas sobre Jogos Vorazes,
Vorazes, porque ela tem outros livros, gente, ela já escreveu outras coisas, ela já escreveu até roteiro pra desenho animado na televisão. Então realmente ela tem uma bagagem aí, ela tem uma experiência muito legal. Não sei se ela vai escrever mais, não sei se vão ter outros filmes, se, enfim, às vezes não tem mais livros, mas às vezes eles continuam fazendo filmes, né, com a autorização da autora, com uma ajuda dela ali no roteiro. Então isso pode acontecer, mas se tiverem outros filmes eu espero que sejam tão bons quanto esses. A qualidade não decaiu. Eu sei que A Cantiga dos Pássaros e Serpentes não foi tão popular hoje nos cinemas, que já foi mais popular, Jogos Vorazes já foi mais popular, mas eu acho que é um filme ótimo, é um filme muito bom, e por mais que vocês não gostem dos atores, por exemplo, a menina que vai fazer, que é a Lucy Gray, que tava indo lá pro papel da Branca de Neve, que ela fez uns comentários péssimos sobre a Branca de Neve, que muita gente que gostava da história ficou chateada, que ela tava falando mal da personagem que ela ia interpretar nos cinemas, que era uma personagem icônica, clássica. Então eu sei que muita gente não gosta necessariamente da atriz, mas esse livro, esse filme é muito mais que isso, é muito mais do que essa atriz gostar ou não gostar da Branca de Neve, sabe? E mesmo que você não tenha lido os livros, mesmo que você não conheça essa história pelos livros, vale muito a pena se você já assistiu essa história nos cinemas, porque dá um fechamento, assim, não um fechamento, mas dá uma ideia do que é a ideia dos Jogos Vorazes e como tudo se desenvolveu, como as pessoas aceitaram isso acontecer, ou como elas não aceitaram isso. E se você já assistiu ao filme e não leu o livro, eu recomendo muito que você leia, porque realmente vale muito a pena. Existem mais detalhes, existem mais informações, tem mais coisa ali que não deu pra colocar no cinema. Tanto que teve vários momentos ali que eu tava assistindo com meu namorado e ele falava, tal coisa que você disse aqui não apareceu necessariamente, mas eu falava, olha, essa personagem ela fez isso, fez aquilo no livro, de tal forma que ela agiu. Então é muito interessante essa integração assim da história. A gente consegue enxergar o filme ali como a mais, a gente consegue ver os detalhes que às vezes o diretor colocou ali de uma forma que a gente conseguisse perceber mais ou menos, mas que quem não lê os livros não vai entender completamente. Assim como Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é uma adaptação ótima, incrível, mas claro, eles modificaram algumas coisas do livro pro filme pra poder conseguir caber ali na narrativa do cinema, e também tiraram algumas coisas, porque senão a história ia ficar muito intensa, muito longa. Inclusive, o último livro dividiram em 2 partes, e o livro nem é tão grande quanto esse aqui. Então, realmente, acho que eles fizeram um resumo, assim, bem interessante, bem legal, dividindo em partes, sabe? Então, gostei muito mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês já assistiram ao filme e qual a opinião de vocês sobre essa história. Um beijo e até a próxima!